Olá pessoal, estou aqui com o edital aberto exatamente na parte da discursiva do MEC. Eu vou falar sobre esse concurso e vou falar sobre dois temas que provavelmente um desses temas deve aparecer na prova discursiva, grandes chances, tá? Por quê? Por conta da previsão, o recorte, aqui deixa bem claro, ó. A prova discursiva lerá 30 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo, até 30 linhas, a respeito de tema da atualidade, não é? Ó, tema da atualidade, de administração pública e de educação pública. Ou seja, a banca pode trazer um tema conjugando esses aspectos ou extraindo algum conhecimento desses aspectos aqui. Tranquilo? Eu vou dar aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre dois temas bem prováveis, mas muito prováveis de algum deles aparecer nessa prova. Antes disso, né, quero dizer o seguinte, olha, o concurso é interessante, não é? Porque há um volume bom de candidatos que terão prova discursiva corrigida, 418 candidatos, tá certo? O único chatinho aqui na redação, né, que eu considero um pouquinho mais enjoado, é isso aqui, ó, essa fórmula aqui, tá? De extração de pontos por conta de erros de língua portuguesa. Quando a banca coloca o multiplicador 6, vamos supor que eu tenha 5 erros, não é? Então 6 vezes 5 é sobre um total aqui de 30 linhas. Então, gente, o que vai acabar acontecendo? 6 vezes 5, 30, 30, então você tem um ponto, tá? Aqui por esses 5 erros. Então, quer dizer, bem robusto, eu considero bem robusto, tá bom? Pode ser que a banca modifique, tranquilo? Então você tem que um ponto, é claro que vai dividir por 5, né? Mas mesmo assim, 5 pontinhos que você, 5 errinhos que você tiver e é tranquilo em 30 linhas de se ter 5 erros, por quê? Porque tem que fazer redação em 4 horas e meia, tá? Bom, vamos falar aí sobre previsões temáticas, né? Vamos pegar aqui a parte bacana, puxar o slide aqui para ficar melhor para desenhar. Eu ainda estou nas minhas primeiras impressões, é claro que a gente faz uma previsão melhor quando a gente já está um pouco mais próximo da prova, mas, né, dá pra gente já esboçar vamos dizer assim, a cara desse concurso público. Gente, minha primeira aposta, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, tá? Se você quiser saber sobre cursos, abaixo desse vídeo tem aqui o nosso contato. Vamos lá. A primeira aposta, tá certo? Dos temas, vou trazer dois, é o uso da inteligência artificial, tá certo? Aí, inteligência artificial pelos governos. Júnior, mas o que tem isso a ver? KKK? Porque tem, ó, atenção, um dos temas vai ser baseado em administração pública. E nós temos uma reforma administrativa, assim, tá encalhada, mas está vindo por aí. E à medida que agora há uma equipe, né, que vai trabalhar em cima dessa reforma, há uma grande chance de a gente ter um aumento, né, vamos dizer assim, de tecnologização do serviço público, até por conta da inteligência artificial. E aí a banca, como o Sebrasp gosta de trabalhar com itens temáticos, eles podem perguntar para vocês, né, sobre os fatores, tá certo? Fatores que levariam os governos a optar, tá certo? A optar por inteligência artificial, tá? Ali associado ao serviço público, tá bom? Que fatores levariam os governos a optar por inteligência artificial associado ao, vamos dizer, seu serviço público? A gente pode pensar em vários, mas eu vou pensar basicamente em três aqui, só para ajudar, ó. Otimi. Peraí. Otimização, né? De processos. Hoje a gente tem uma série de mecanismos de inteligência artificial que aceleram processos, que vão fazer o que é inteligência artificial? É aquele conjunto tecnológico, né, que se aproxima muito da condição humana. Então você pode ter otimização de processo. Vamos pensar, por exemplo, na área da saúde, não é? Você tem ali exames cada vez mais robustecidos, não é? Mais precisos. Então você tem uma otimização da realização desses projetos por meio de inteligência artificial. Tranquilo? A gente também pode pensar a inteligência artificial, né, como um mecanismo de prevenção,
de prevenção de fraudes e até de combate, tá certo? Também, ó, de combate. Por quê? Se eu pensar, por exemplo, nos setores de fiscalização e controle, quando você está trabalhando em cima de documentos, você pode ter uma inteligência artificial para a qual se cria um padrão de identificação de fraude, e essa inteligência artificial vai percorrer toda essa documentação, tá certo? Por exemplo, uma conta de governo, por exemplo, não é? E vai atrás dessas fraudes. Então ela vai agir muito mais rápido, com muito mais segurança, não é? Vai evitar o retrabalho. Isso vai facilitar a vida, por exemplo, de auditores e fiscais. Por exemplo, já tem inteligência artificial sendo usada, por exemplo, em cima de notas fiscais na prefeitura de BH, tá? De Belo Horizonte. Tranquilo? Sou mineira, né? Então a gente lembra. Também, a inteligência artificial tem alguns fatores, como, por exemplo, né, a ideia de gerar, tá? Aqui a geração de economicidade, tão importante para o erário, não é? Para o patrimônio público, para a preservação do patrimônio. Por quê? Se a gente pensar a quantidade de setores de atendimento, né, o próprio setor do técnico do MEC, a quantidade de setor de atendimento, o que você não geraria de economicidade se houvesse mais automatização, tá certo? Desses setores. Então, pessoal, aqui eu só apontei alguma coisinha, uma pitadinha para vocês lerem sobre isso, tá certo? Essa primeira aposta é o uso da inteligência artificial pelos governos ou pela administração pública, né? Quais são os desafios, tá certo? As vantagens desse processo, as desvantagens, tá bom? Então isso é importante estudar, é o tema da hora, não tem jeito, tá? A minha segunda aposta, e até por ser um concurso da educação, tem a ver com o quê? Com os desafios, né, da educação profissional e tecnológica no século XXI. Tá, ó, desafios da educação profissional e tecnológica no século XXI. Vamos lá. A gente tem aqui para tentar ajudar, certo? O que acontece com a educação profissional e tecnológica no século XXI? O século XXI é um século altamente tecnológico. E o que mais a gente tem, por exemplo, em países como o Brasil, é uma fragilidade de mão de obra. E naturalmente vai haver, gente, até por conta da própria inteligência artificial mesmo, né? Você tem o quê? Você tem o fechamento de alguns setores, tá certo? Em relação à mão de obra. O Ricardo Antunes, né, que é um sociólogo importante, ele fala o seguinte, ele fala, olha, não é que você isso vai ameaçar os empregos, o que você tem é uma transformação desses empregos. E aí você precisa preparar a mão de obra para isso, tá? Então o desafio da educação profissional, o primeiro desafio é exatamente isso, né? É preparar mão de obra, tá certo? Para o futuro, não é para o futuro, o que já é o presente tecnológico do trabalho. Claro que é uma visão bastante criticada, tá, pessoal? Não é por ser uma visão neoliberal, mas é o que está por trás disso, não tem outra coisa. Para isso, o que eu considero? Eu acho que para você estudar esse assunto muito bem, eu recomendo, né, que vocês leiam, tá certo? Alguns princípios da Lei 11.892 de 2008, não é que você tem que saber a lei, mas ajuda muito. Essa lei foi criada, pessoal, exatamente no momento em que o governo estava criando uma rede federal de educação profissional. Inclusive, um dos atores dessa rede federal de educação profissional são as IFES, tá? Perdão, os IFES, né? A gente tem mais de falar as IFES, mas são os IFES, que são os Institutos Federais de Educação, tá? Qual que é a questão desses IFES? Primeiro é oferecer o quê? Uma educação pluricurricular. Ou seja, passar de apenas formar mão de obra para mercado de trabalho, mas formar uma mão de obra que se volta para o estímulo à pesquisa, não é? Que se volta para o estímulo, bem ou mal, não é? Ao cooperativismo, tá certo? Porque
A gente tem uma economia também que se prevê, está a caminho, né, uma economia solidária, para tentar, né, tentar ali fazer frente ao empreendedorismo de certo modo, certo? Então você tem essa visão, certo, dessas IFs, não é desses IFs, não é só você formar mão de obra, mas você fornecer uma educação ampla, tá? Uma visão mais qualificada da educação para formar cidadão mesmo, que é o que, inclusive, que a própria Constituição preconiza quando vai falar de educação, certo? E aí, a ideia também desses IFs é o quê? Hoje a gente tem centenas de IFs espalhados pelo Brasil, não é? Eles servem para quê, principalmente? Para gerar desenvolvimento social, econômico, não é? Ou seja, às vezes de determinadas localidades muito interioranas, às vezes de forma regional, se gera muita mão de obra para a região, uma mão de obra mais qualificada, mais tecnológica, tá certo? Principalmente da garotada, né? Agora, tem desafios. Tem desafios, né? Que tipo de desafio? Primeiro, formação de professor, né? Então vamos lá, né? Um desafio bastante crítico, né? Que é a formação de professores. Difícil. Por quê? Porque você precisa de um professor aqui que tem postura interdisciplinar. Uma vez que esses institutos, muitas vezes, eles têm currículo que conjugam o ensino médio com a área técnica, tá bom? Às vezes também, né, se tem o desafio, tá certo, pessoal? Orçamentário. Se são institutos tecnológicos, esses institutos precisam de dinheiro. E aí qual é o problema? Quando troca o governo e o governo não gosta das universidades. Aí você tem cortes orçamentários muito profundos. Né? Ou não gosta, ou está passando por alguma crise, tem tudo isso, tá? Tudo bem? Então, são alguns dos desafios que são enfrentados por esses institutos. Pessoal, a redação do MEC naturalmente deve passar por um desses assuntos ou assuntos parecidos, né? A gente, por exemplo, no curso aqui no Toma de Redação com Cursos, vai trabalhar exatamente dentro dessa órbita, buscando mais uma vez, como de vez em quando acontece com a gente, acertar o tema da prova, tá bom? Beijo grande para vocês, espero ter esclarecido, tá? Aqui alguns aspectos ligados à discursiva deste concurso público.